6, versículo de número 27. Eu sou casado. Tem a foto da minha família aí? Tem? Eu sou casado com a bispa Luana. Olha que essa mulher linda. Deus me deu uma esposa maravilhosa. Tenho um filho de 10 anos, o Valentim. E a minha filhinha de 5 anos, a Alícia. Ela chama o José de vô, né, José? Essa menina é pentecostal até o tutano. Então, esse aqui é o meu ministério. Meu ministério não é a igreja que eu pastoreio. O meu ministério é a minha família. Esse é o meu maior ministério. Se eles estiverem bem, eu estou bem. Amém? Quem achou? Provérbios 6, versículo 27. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasa sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Vai no versículo 32 agora. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Dá sua atenção para mim. Eu não sei se você sabe, mas até o ano de 2004, o adultério era considerado crime no Brasil. O artigo 204 da lei previa uma pena de 15 dias a 6 meses de prisão para o indivíduo que fosse pego no ato de adultério. Após o ano de 2005, essa lei ela foi revogada, ela foi quebrada pelo artigo ou pela lei 11.106, que dizia que não precisava mais de cadeia ou de punição para quem fosse pego em ato de adultério, não precisava mais de uma punição severa como a lei. Então, em 2005 houve uma mudança no artigo, dizendo que já não precisava mais de cadeia para quem fosse pego no ato de adultério. Graças a Deus essa lei foi revogada, porque se essa lei não fosse revogada, não haveria cadeias no Brasil para comportar o tanto de adúlteros e adúlteras que existem. Uma pesquisa feita pela USP, a Universidade de São Paulo, a USP diz que 91% dos homens brasileiros já cometeram adultério. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa, afirma que 60% dos divórcios têm origem no adultério. O Correio Brasiliense publicou um artigo dizendo que o Brasil é o segundo país no mundo que comete mais adultério. E acrescenta: a porta de entrada que os adúlteros estão usando é a internet e as redes sociais. O adúltero, o adultério na verdade é uma mini explosiva no caminho do homem. Se ele pisa o pé ali, ou ele morre ou ele fica amputado, porque o adultério destrói a família, o adultério separa os filhos e acaba com a dignidade dos homens. Se você me perguntar por que o pecado de adultério é tão grave, a Bíblia diz em Hebreus 13, versículo 4, Deus julgará os adúlteros. Imagina Deus julgando o pecado de adultério diante do trono branco, que será o julgamento daqueles que comparecerão diante do Pai. A Bíblia também diz em Apocalipse 22, versículo 15, que os adúlteros, eles não herdarão o reino dos céus. Por isso, casamento não é remédio para quem está doente, é recompensa para quem está curado. Ô pastor, mas existe perdão para o adultério? Sim, existe perdão para todos os pecados. O problema não é o perdão de Deus, o problema é você arrumar toda a bagunça que ficou pelo meio do caminho. O que sustenta uma relação é a confiança, e só existe confiança onde existe verdade. Salomão diz que o homem que comete adultério, ele destrói a si mesmo. Vamos pensar. O homem que destrói a si mesmo é o homem que comete adultério, porque ele traz para si dor e sofrimento. No Antigo Testamento, quando
alguém era pego em ato de adultério, essa pessoa era levada até a praça da cidade e era apedrejado em praça pública. A Bíblia diz em Levíticos 20, versículo 10: se um homem comete adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Hoje a praça pública é a internet. Toda semana você entra na internet e você vê assim, ó, pastor caiu, obreiro caiu, músico tombou, músico engravidou, há uma separação, há um divórcio, há um deslize moral, há um deslize de pornografia, e é importante pregar essa mensagem. Ela é pouco pregada, eu entendo isso, mas o que vai sustentar a próxima geração são os homens santos que vão ser produzidos nessa geração. O que sustenta o teu ministério não é o púlpito, é o quarto. Eu sinto a glória de Deus aqui. O que vai fazer com que os nossos filhos nos olhem com outros olhos, o que vai fazer com que a nossa mulher nos olhe com outros olhos, é a maneira que a gente se comporta longe deles. Porque caráter é aquilo que somos longe, não é aquilo que somos na presença. O adultério é um pecado gravíssimo. Observe o texto. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem se queimar? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia, ninguém que a toque ficará sem castigo. Salomão está dizendo assim, ó, é impossível brincar com fogo e não se queimar. Salomão compara o adultério com um incêndio. E o que acontece quando algo pega fogo? O fogo é engraçado, ele vai pegando partes de um lugar, depois ele vai se alastrando, ele vai crescendo, e à medida que ele cresce, ele vai destruindo tudo que está à sua volta, porque o fogo, além de destruir, o fogo suja. Salomão está fazendo a comparação do adultério com o fogo, está dizendo assim, é impossível um homem brincar com o adultério e não se queimar. É impossível o homem se envolver em um embaraço sexual e não sujar a sua vida. Salomão está comparando o adultério como um incêndio. Ou seja, quem está na mentalidade do adultério, nos caminhos do adultério, vai sujar toda a história que está construindo. Vai manchar o seu legado, vai contaminar o seu ministério. Malaquias 2:16, Deus diz, eu odeio o divórcio. Por isso, procedeis com sabedoria e não sejais infiéis. Jesus vem e coloca um fardo de responsabilidade maior, quando ele escreve através de Mateus no capítulo 5, versículo 27, ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Eu porém vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração já comete um adultério. Jesus está dizendo que o adultério não só é a prática, mas a intenção de praticar. Talvez você nunca traiu a sua esposa de forma física, mas de forma mental isso pode acontecer. Tem gente que nunca foi pego ou nunca praticou uma imoralidade com uma outra mulher, mas na mente pratica isso todos os dias. Há uma harém na sua mente com mulheres, e Deus hoje trouxe você aqui para fazer uma asepsia na sua mente. E para limpar o nosso coração de qualquer coisa, porque o que Deus espera de você para o próximo ano é glorioso. Vou falar para alguém que veio receber essa palavra. 2025 vai ser um ano que não vai estar a palavra queda no vocabulário. Vou falar para alguém, não haverá queda em 2025. Porque estaremos firmados em uma palavra que sustenta a nossa vida, a que norteia a nossa vida. Deus não vai permitir que você caia no laço do passarinheiro, não vai permitir que você caia na cova com a mulher infiel, não vai permitir o laço de adultério acontecer na sua vida, porque o que Deus tem para você é glorioso. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem penetrou no coração humano é o que Deus tem reservado para todos aqueles que nele esperam. Êxodo 20, versículo 14, Moisés diz, não adulterarás. Hebreus 13:4 diz, o matrimônio seja honroso entre todos e o leito conjugal imaculado. Ser amante é trabalhar para Satanás. Quais são os sinais de um homem que está à beira de um divórcio, ou à beira de uma queda?
Quais são os sintomas de um homem que está quase lá, ou já está consumando um ato de adultério? São vários. Primeiro é o distanciamento emocional. Ele vai se distanciando do seu cônjuge. Ele está junto, mas não está perto. Divide a mesma cama, a mesma escova, o mesmo carro, divide a mesma casa, mas não há mais uma comunhão. Eles estão divorciados no mundo espiritual. Acontece a morte do diálogo, conversa pouco. Não há mais prazer em conversar com a esposa, nem com a noiva. Não há mais diálogo na conversa. Diminui a frequência de sexo. Falta admiração em relação ao outro. Diminui os elogios. Prefere estar no trabalho ou em qualquer outro lugar do que em casa. Às vezes tem uma amizade colorida no trabalho, ou na igreja, ou na faculdade, ou na universidade. A pessoa passa a se produzir melhor para sair. O cara nem se arrumava, hoje a barba está feita, hoje está alinhado. E aí eu pergunto: o que aconteceu? Não, eu estou cuidando de mim. Na verdade é porque ele está tentando se produzir para outra pessoa que não é a esposa dele. Apaga o histórico do WhatsApp e às vezes vai atender o telefone escondido. Esses são alguns sinais que a pessoa está à beira de um divórcio ou de uma adultério. Agora, o que eu vou falar aqui é muito importante, e se você conseguir entender, eu já ganhei o sermão da noite de hoje, até porque eu quero ouvir o mestre José. O problema do adultério é que ele compromete as 5 áreas de sustentação da vida de um homem. O problema do adultério é que ele compromete as 5 áreas de sustentação da vida de um homem. A primeira área que o adultério compromete é a espiritualidade. Você pode escrever isso? Espiritualidade. O indivíduo que comete adultério, ou que está à beira de um adultério, ele perde totalmente a capacidade de transcendência. Então está esse mover aqui acontecendo, está esse fluir de Deus, através dos instrumentos, através das profecias. Deus está falando desde quando começou essa conferência, mas a pessoa não consegue sentir Deus. Os anjos passam, a glória desce, mas a pessoa não consegue se entregar. Ela não consegue se lançar na presença de Deus. A pessoa, quando está à beira de um divórcio, ou à beira de um adultério, ou praticando um adultério, ela vai perdendo a fome de Deus, vai perdendo o temor de Deus, vai perdendo a sensibilidade, vai perdendo a presença, e ela vai perdendo a unção também. A unção vai se diluindo, a unção vai se esvaziando, o odre vai perdendo o azeite. A pessoa não vai mais com aquele mesmo coração para a igreja, ela vai perdendo literalmente a vida espiritual, ela vai ficando cinzenta, ela vai ficando escura. A pessoa dorme mal, ela tem insônia, ela sonha com demônios, ela sonha com pecados sexuais, a pessoa fica atormentada, porque o pilar de sustentação da vida de um homem é a espiritualidade dele. Deus não está preocupado se você tem dinheiro, se você tem um cartão black, se você mora em uma casa grande, se você é empresário. Deus quer saber como anda a sua espiritualidade. Eu vou falar para alguém aqui: o que Deus está interessado é naquilo que o dinheiro não pode comprar. São as coisas transcendentais, abstratas, que é a nossa espiritualidade. O que sustenta um homem de Deus é a espiritualidade que ele tem. Mas quando a espiritualidade é afetada pela pornografia, quando a espiritualidade é afetada pelo um relacionamento que já está quebrando, quando a espiritualidade é afetada pelo adultério, você vai perdendo a vontade de estar na casa do Pai. Você vem porque você tem que vir. Já não há mais prazer em adorar a Deus. Você vem, mas você não vem de fato de corpo. Você fica desconfortável quando tem que ler a Bíblia em casa, não consegue mais acordar na madrugada, você não consegue mais fazer o seu devocional, você não consegue mais jejuar, você não consegue mais orar, você já não sente mais a presença de Deus. A pregação do domingo pode ser a melhor pregação, porque essa casa aqui é cheia de mestres, mas entra num ouvido e sai no outro. Só que não existe pecado que cause mais dano espiritual do que o pecado de imoralidade sexual. Me pergunta por quê? Porque o adultério fecha os ouvidos de Deus ao nosso clamor. Vou falar de novo. O pecado
de adultério, de pornografia, ele fecha os ouvidos de Deus ao nosso clamor. Isaías 59, versículo 1: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Deus está dizendo: eu tenho poder para te ouvir, eu quero te ouvir, eu me movo quando você ora, mas quando você está à beira de um pecado sexual, eu não consigo te ouvir, porque eu sou santo. E a santidade de Deus é o maior de todos os seus atributos. Deus é santo, seus olhos são como chamas de fogo, seu cabelo é branco como a alva lã. Deus é tão puro que não aceita ver o mal. Paulo diz em Romanos 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a... Que morte Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando sobre a morte existencial. Embora a pessoa esteja viva, embora a pessoa esteja trajada, ela vai morrendo aos poucos, ela vai se definhando aos poucos, ela vai perdendo o tesão da vida, ela vai perdendo a beleza da vida, ela vai perdendo os sonhos, os projetos, a pessoa vai morrendo aos poucos. É como um pneu. Um pneu, entra um parafuso, um prego no pneu, se você não para fazer o remendo, ele vai esvaziando aos poucos. Eu vindo para cá, para a conferência, uma pessoa muito especial me ligou, dizendo que a esposa havia ido embora, porque ele havia caído. Eu disse para ele: você precisa se levantar. Ele disse: eu não consigo, eu não tenho força de ir à igreja, eu não tenho força de ler a Bíblia, eu não tenho força mais para jejuar, o pecado me jogou no chão, mas o sangue de Jesus tem poder. Eu vou profetizar, irmão, não vai acontecer nenhum tipo de tragédia na sua vida, porque hoje você está sendo vacinado. Hoje você está recebendo instruções de Deus, da parte de Deus, para você reorganizar a tua vida e começar 2025 de uma maneira diferente. A Bíblia diz que nós precisamos estar diante do Senhor para que Ele se mova. Então quero profetizar, recebe essa palavra: na tua vida, no teu ministério, não haverá essa marca de contaminação. Ao contrário, quando olharem para você, vão dizer: essa pessoa carrega a glória de Deus, a arca de Deus. Essa pessoa está vivendo aquilo que muita gente não viveu, porque enquanto muitos caíram, ela permaneceu em pé. E eu vou profetizar: Deus vai te colocar de pé no meio de uma geração de adúlteros. Deus vai fazer você resplandecer como um luzeiro em meio a essa geração depravada. Chacoalha 3 ou 4 pessoas aí e diga assim para ele: ó, fecha o zíper. Não, ele entendeu. Quem é espiritual entendeu. Chacoalha alguém e diga assim: fecha o zíper. O que... vou falar, não sei se eu posso falar isso aqui não. Eu não sei se eu falo ou não falo. O que manteve, o que levou José para o trono não foi os sonhos, foi o zíper da calça fechado. Quer governar? Fecha o zíper. A cabeça de cima tem que ser muito mais importante usada do que a cabeça de baixo. A traição contamina o espírito. Seu espírito se funde com o espírito de outra pessoa, gera um atraso de vida. Você fica atrasado. Já era para você estar com um carro novo, uma casa nova. Já era para o seu ministério estar aqui, ó, triunfando, decolando, você viajando, pregando, ensinando. Já era para a sua empresa estar em outro nível. Já era para você estar vivendo coisas que você não viveu ainda. Mas o pecado sexual, ele amarra, ele trava. Por isso que qualquer relação fora do casamento desalinha seu espírito, te distancia da comunhão com Deus. Na verdade, o adultério traz o inferno para a vida. Primeira coisa que o adultério compromete: espiritualidade. Agora escuta. Segunda coisa que o adultério compromete: a vida emocional. Olha o que a Bíblia diz: assim, o que adultera com a mulher é falto de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. A Bíblia chama o adúltero de louco.
Por que louco? Porque ele destrói a sua própria alma. E a alma está ligada ao nosso emocional. Vamos lá, a alma está ligada ao nosso? Pode ser melhor, a alma está ligada ao nosso? Emocional. E não dá para você ter paz de espírito sabendo que você está enganando alguém. Não dá para ter paz de espírito tendo que mentir o tempo todo, tendo que dissimular, inventar histórias, criar narrativas. Cansa ter que criar narrativas. Quem está em adultério é consumido pela culpa diariamente. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 32, versículo 4: o meu humor se transformou em sequidão de estio. Davi está dizendo, depois que eu caí, depois que eu pequei, o meu humor se transformou em sequidão. Eu não tinha mais prazer, eu não tinha mais sorriso, eu não tinha mais alegria no espírito. Eu perdi tudo que Deus havia me dado, eu perdi a vontade de viver. O meu humor transformou-se em sequidão. Ele está dizendo o seguinte: o adultério não somente abalou minha espiritualidade, como comprometeu a minha vida emocional. Semblante caído. Geralmente quem está cometendo pecados de fornicação, adultério ou pornografia, o semblante fica caído. A pessoa não consegue olhar nos olhos. Os olhos estão secos, porque não há mais lágrimas, não há mais gemido, não há mais quebrantamento. Só há um vazio. Porque a traição gera um dano emocional muito grande. E não somente na vida de quem está praticando, mas na vida de quem está à sua volta. Por isso que os filhos perdem admiração pelos pais. Muita gente caiu em depressão depois de um adultério, porque a traição pode gerar gatilhos emocionais na sua vida e na vida da sua esposa e dos seus filhos. Eu tenho uma história familiar que uma pessoa cometeu adultério a vida inteira, e a mãe sofria, e a filha via a mãe sofrendo, a filha via a mãe gemendo de dor no quarto. O marido saía, traía, voltava e fingia que não acontecia nada, e a mãe sofria, a mãe lavando louça chorava, a mãe arrumando a mesa chorava, e a filha via toda aquela cena. Quando a menina cresceu, ela disse: mãe, eu não quero casar. A mãe disse: por que você não quer casar? Porque ela disse: eu não quero ter um casamento infernal igual o seu. E a menina foi e escolheu o lesbianismo. Ela optou escolher uma outra mulher do que sofrer como a mãe sofria pelas mãos do pai. Olha o dano emocional que o adultério causa na vida de uma família. Isso é metanoia. Metanoia é você voltar para casa e a tua esposa dizer: que falta você faz quando você sai. Metanoia é os teus filhos desenharem num A4 na escola dizendo: meu pai é o meu herói. Metanoia é você chegar na sua igreja, talvez não pregue, não pregar, não cantar, não tocar, mas todo mundo te reconhece porque você sempre tem uma palavra, você sempre tem uma mensagem, você sempre faz alguém sorrir. Metanoia é você pagar as suas dívidas em dia, é você ter o seu nome limpo. Metanoia é você ser marido de uma mulher só. Eu não sei se eu falo isso aqui. Você não dá conta nem da sua, quanto mais de outra. Chacoalhe alguém e diga assim: e aí? Pastor, mas eu não sou casado. Você vai casar, já está aprendendo cedo. Eu paro ou continuo? O adultério compromete a espiritualidade e o emocional. Agora eu vou falar algo aqui, isso aqui é muito importante. O adultério compromete a moral. O José é mais antigo, é mestre e professor. Quantas pessoas, pastor José, que você assistiu, que eram usados por Deus, que caíram no meio do caminho? Deus perdoou, Deus restaurou, mas quando chega a moral é questionada. O caráter é questionado. E tudo que você tem é só moral. Você pode não ter dinheiro, mas se você tiver moral, você tem tudo. Você pode não ter o que você quer, mas se você tiver moral, você tem tudo. Quando a pessoa ela compromete a moral, ela se torna um mau exemplo a ser seguido.
carrega o nome de traidor, de traidora, e fora que se torna motivo de escândalo. E cá para nós, o que está acontecendo de escândalos no Brasil não é brincadeira. Todo dia sai uma manchete dizendo que um pastor caiu, um líder caiu, um obreiro caiu. Toda semana vai ser publicado uma mensagem de que alguém desviou porque assumiu um outro comportamento sexual, ou porque descobriu um caso amoroso. Homens que eu tinha como relevantes tombaram no meio do caminho, porque isso é muito sério. Alguém uma vez me disse: pastor, mas eu sou profissional nisso, eu faço e ninguém descobre. Mais cedo ou mais tarde alguém vai descobrir. Tem base bíblica? Tem, o Lucas 12 versículo 2, pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Não tem como o indivíduo praticar um pecado sexual e uma hora ou outra a casa dele não cair, porque a casa do indivíduo que caiu foi construída na areia, ela vai tombar. Quarto pilar que é comprometido pelo adultério, o financeiro. Não sei se eu posso falar isso aqui. Posso falar? Quem esconde o seu pecado não prospera. A vida financeira fica totalmente contaminada. E Deus chamou você para ser próspero. Deus chamou para você não ter falta de nada. Deus chamou você para emprestar. Deus chamou você para estar por cima e não por baixo, para ser cabeça e não cauda. Isso é promessa para a sua vida. Só que o indivíduo que está na prática do adultério, da fornicação, da prostituição, ele não consegue prosperar, porque ele gasta toda a sua energia procurando mais mulheres, ele gasta toda a sua energia ocultando o caso que ele tem. É uma mentira atrás da outra para manter o caso vivo. A energia que você poderia estar usando para empreender, a energia que você poderia estar usando para trocar de carro, a energia que você poderia estar usando para moldar a sua casa, para romper o seu negócio, para fluir o seu ministério, você está usando para maquinar o mal. Por isso que a Bíblia diz: quem esconde o seu pecado não prospera. Tua energia vale ouro. E Deus quer te dar ideias. Deus quer te fazer grande, grande na terra. Então você não vai gastar sua energia em nada daquilo que não é proveitoso. Gasta sua energia projetando 2025. Volta para casa hoje, abraça sua esposa, seus filhos e diz: olha, Deus falou comigo em todas as ministrações e eu vou projetar o 2025. Esse ano a gente vai reformar a casa, esse ano a gente vai fazer uma viagem internacional, esse ano a gente vai trocar esse carro, esse ano a gente vai ampliar a empresa, esse ano nós vamos nos vestir melhor, nós vamos voltar para a academia, esse ano a gente vai explodir a nossa mente com conhecimento, com intelectualidade. Esse ano vai ser o ano que Deus vai varrer a nossa casa com riqueza, prosperidade e bênçãos. Posso profetizar? Homens empreendedores, homens visionários, homens de legado vão nascer nessa igreja. Homens que vão incendiar a cidade de Suzano e o Brasil, porque Deus está dizendo: o seu legado não vai ser contaminado pelo adultério, o seu legado não vai ser contaminado pela prostituição, o seu legado não vai ser contaminado pela imoralidade sexual. Eu te coloquei o ministério na tua mão, e o teu ministério vai ser branco como a alva lã. Vai ser branco como a alva lã. Por isso nunca falte óleo sobre a sua cabeça, e que em todo o tempo as suas vestes sejam brancas. Eu sou pastor de igreja. Às vezes alguém me procura e diz: bispo, eu preciso confessar algo para você. Eu digo: o que foi que aconteceu, filho? A pessoa me diz assim: eu não consigo prosperar. Eu ganho bem, mas o dinheiro não rende. Bispo, eu sou inteligente, eu tenho 3 faculdades, mas eu não consigo entrar em nenhuma empresa. Bispo, o dinheiro entra e sai. Aí eu pergunto sempre assim: me fala tudo. Aí a pessoa diz: não, é porque há um tempo atrás eu fiquei escravo da pornografia. Aí a pessoa vai abrindo: olha, pastor, eu conheci uma secretária. Pastor, estou conhecendo alguém na igreja, meu coração dividiu. Aí eu vou lá e falo: olha aqui, a Bíblia diz: aquele que esconde o seu pecado não prospera, mas aquele que confessa e deixa.
alcança misericórdia, arrepende-te, volta, lembra de onde você caiu e volta. Aí a pessoa vai e faz um pacto com Deus, se arrepende e a vida começa a prosperar de novo. Porque o segredo da tua prosperidade está na santidade que você vive. Posso falar ou não? Quando você separa, além de você perder a mulher da sua vida, seus filhos, você tem que dividir seu patrimônio no meio. E se você divide patrimônio, você empobrece. Porque você só constrói patrimônio quando você casa. E você só perde patrimônio quando você se divorcia. Por isso que o divórcio é uma desgraça, porque ele compromete a espiritualidade, compromete o emocional, compromete a moral e te envolve em um buraco financeiro. Ele te empobrece. Porque você tem um carro, tem que vender e dar metade para a esposa, metade ficar para você. Você tem uma casa, tem que vender a casa, ficar metade para você. Você já tem pouco, aí você tem que diluir o pouco que você tem. Não vale a pena. Não vale a pena. Tem gente que fica financeiramente destruído. E o quinto pilar e mais importante que o adultério destrói é a família. Diga bem forte: família. Digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, Hebreus 13:4. Bem como a pureza do leito conjugal, portanto Deus julgará os imorais e os adúlteros. Ou seja, o adultério é um pecado contra a família. As crianças sofrem. Eu sou fruto de pais separados. Eu me lembro da minha adolescência o quanto eu sofri, porque não tinha Natal em casa. O meu pai estava na casa de uma pessoa e a minha mãe em casa, então não tinha Natal, não tinha datas comemorativas. Não tinha mesa, não tinha Páscoa, não tinha presentes. Eu cresci vendo a minha mãe chorar, e quando houve o divórcio, a fase da minha adolescência se perdeu, porque eu vi o meu pai, que é o meu herói, morando em uma casa, e a minha mãe, que é a minha heroína, morando em outra. Ou seja, os filhos vão sofrendo no meio do caminho. Há um vazio relacional no meio da mesa. Sem contar que quando há um adultério e quando há uma separação, a mensagem subliminar que os filhos entendem é: casamento não vale a pena, casamento não é de Deus, tem pouco valor. A família de Davi pagou um alto preço pelas suas escolhas. Lembra quando Davi caiu em adultério? Ele colheu os frutos amargos daquilo. A sua filha Tamar foi desonrada, seu filho Amon foi assassinado, o Absalão morreu. E o que Davi fez, todo mundo ficou sabendo. Agora escreva isso e poste isso: Deus não destrói uma família para construir outra. Vou falar de novo: Deus não destrói uma família para construir outra. O diabo não tem família. Logo ele quer tentar destruir a tua, ele quer tentar destruir a minha, mas ele não vai conseguir, porque a nossa família é o nosso maior patrimônio. A nossa família é o nosso maior patrimônio, aleluia. A nossa família é o nosso maior patrimônio. Por isso que em Provérbios 5, versículo 15 diz: beba a água da sua própria cisterna, compartilhe o seu amor somente com a sua esposa. Beber água da cisterna, o que é? É você usufruir do seu relacionamento, do seu casamento. Porque a nossa esposa é comparada a uma fonte, e não há ser humano que possa tomar a água da fonte inteira. Então sempre vai ter água jorrando para você, sempre vai ter uma fonte limpa para você, aleluia. Por que você vai tomar água de uma fonte contaminada, se você tem água para tomar de uma fonte limpa, que é a sua esposa? Vou falar de novo: por que você pode usufruir de um bem limpo e você quer usufruir de um bem sujo? Não, Deus não tem isso para você, aleluia. O que Deus tem para você é muito maior, é muito mais poderoso. Termina aqui, é uma mensagem para gerar uma metanoia. O adultério destrói a espiritualidade, o emocional, a moral, o financeiro e a família. Agora a santidade melhora a tua espiritualidade, melhora a tua moral
dá graça à tua vida emocional, te enriquece e faz a sua família olhar para você e ter prazer em você. Eu vou falar de novo, a santidade, você dizer não, eu amo Jó. Se você me perguntar o que mais me impressiona na história de Jó, foi quando Jó disse assim, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Está lá no texto. Jamais colocaria meus olhos em uma virgem. Por que Jó foi um homem sobrenatural? Deus restituiu, ele era íntegro, reto e justo, porque Jó disse, eu tenho uma aliança com os meus olhos, eu não vou colocar em uma outra mulher que não seja a minha. Por que Deus restituiu Jó? Porque Jó, ele tinha uma aliança com os seus olhos. E hoje, de forma simples, nós vamos fazer uma aliança com os nossos olhos para a virada do ano e para o ano que vai começar agora. Você vai prometer para Deus e para você: Deus, eu vou santificar os meus olhos. A partir de hoje, eu não vou colocar os meus olhos naquilo que é imoral. Eu vou apagar esse aplicativo da internet. Eu vou sair desse grupo. Eu não vou mais acessar aquele site. Eu vou bloquear aquele contato. Eu vou bloquear aquela pessoa. Eu quero viver uma vida totalmente consagrada a Ti, porque eu sei que se eu viver uma vida consagrada a Ti, eu vou ter um nível maior de espiritualidade. Eu vou orar e as coisas vão começar a acontecer. Eu vou orar e os demônios vão se manifestar. Eu vou orar e eu vou sentir a presença de Deus. Eu vou orar e milagres vão acontecer. Eu vou orar e os meus filhos serão curados. Eu vou orar e eu vou ter experiências maravilhosas com o Espírito Santo. Deus, eu sei que se eu tiver uma aliança com os meus olhos, a minha moral será diferente. Eu vou chegar em um lugar e as pessoas vão dizer: olha, está chegando aí um homem de Deus, hein? Esse compra e paga, esse pega emprestado e devolve, esse aí é marido de uma mulher só, esse aí é homem de palavra, esse aí serve o Deus vivo verdadeiro. Pastor, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo para você que quando você santifica os seus olhos, Deus faz a tua vida emocional ficar diferente. Não há depressão, não há tristeza, não há ansiedade. Por quê? Porque a alegria do Espírito está fluindo sobre a tua vida. Quando você faz uma aliança com os seus olhos, aonde você coloca a planta do seu pé prospera. Você vai num lugar, alguém te abençoa. Você vai comprar uma coisa, o preço diminui. Você acha dinheiro no bolso, o dinheiro multiplica. Você ganha um tanto, mas multiplica. Você paga suas contas e ainda sobra. As portas se abrem. As pessoas querem vender para você, elas confiam em você. Teus filhos dizem: meu pai vai dar um jeito. A sua mulher diz: o meu marido vai dar um jeito. Ele é homem de Deus, a bênção está sobre a vida dele. Ele é próspero, ele é rico, ele atrai as coisas espirituais, ele governa sobre as potestades. Aleluia. Quando você faz uma aliança com os seus olhos, a riqueza corre atrás de você. Você chega e a riqueza chega junto. Você põe o pé e a prosperidade põe o pé também. Você vai e as bênçãos de Deus começam a te acompanhar. Eu quero profetizar, irmão, que Deus vai aumentar o seu nível de santidade de uma forma tão sobrenatural, que vai afetar a tua vida financeira, vai afetar a tua moral, vai afetar o teu espiritual, vai afetar a tua família, vai afetar a tua igreja, vai afetar o teu ministério, vai afetar a tua loja, vai afetar o teu escritório, vai afetar os teus netos. Eu profetizo ICM, que Deus está levantando homens que vão sofrer uma metanoia na noite de hoje. O diabo perdeu, o diabo pensou que ia jogar você na lona. O diabo disse: vou parar ele, vou parar ela, vou levantar Pombagira para parar ele, eu vou levantar Maria Mulambo para tentar destruir o casamento dele, mas ele perdeu. Sai da frente, Satanás! Deus está levantando uma geração de homens santos. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Casa, se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Quem quer fazer uma aliança com os seus olhos, vai vir correndo aqui na frente agora.
Pastor, eu quero fazer uma aliança com os meus olhos. Dá um jeito de sair do seu lugar. Dá um jeito, dá um jeito, dá um jeito. Eu estou chamando na frente os homens que vão inflamar essa geração. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço. Arrependa teu coração essa noite. Eu não quero esse sim, acabo cometendo. E em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Nós vamos fazer uma aliança com os nossos olhos. A mesma aliança que Jó fez, quando ele disse: eu não vou colocar os meus olhos em uma virgem. E Deus mudou a história de Jó. Prepara para Deus mudar a tua sorte na noite de hoje. Quem te viu caído vai te ver de pé. Quem te viu fraco vai te ver forte. Você pode ter entrado aqui hoje se sentindo a pior pessoa do mundo. Pastor, eu estou tão fraco na fé. Pastor, eu estou tão abatido emocionalmente. Pastor, eu deslizei, eu estou falhando. Mas Deus está te colocando de pé na noite de hoje e dizendo para mim: eu vou fortalecer a tua família, eu vou fortalecer a tua vida financeira, eu vou fortalecer a tua vida espiritual, eu vou te devolver a tua moral, e eu vou fortalecer a tua vida emocional. Deus vai sustentar você nesses 5 pilares da espiritualidade. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela metanoia. Obrigado, Senhor, por falar conosco. Nos ajude a sermos mais santos. Nos ajude a não destruir a nossa família, a honrar a nossa esposa e os nossos filhos e o nosso ministério. Hoje a gente faz uma aliança, Senhor, com os nossos olhos. Queremos olhar para aquilo que é puro, santo, olhar para as coisas de cima e não de baixo. Mas por favor, Senhor, nos prospere de uma forma tão grande que a gente possa suprir a nossa família, a nossa casa. Devolva a honra para aqueles que perderam a moral. Devolva, Senhor, o espaço para aquele que perdeu. Restitui a família daquele que está sem família. Renova a fé daquele que está abalado espiritualmente, em nome de Jesus. Todo laço de Satanás, embaraço, seja quebrado em nome de Jesus. Todo feitiço para tirar você da tua família, todo esfriamento relacional, seja quebrado agora em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus possa entrar nessa relação agora e fortalecer os seus caminhos para a glória de Deus. Quero que você olhe para alguém e diga assim: 2025
você vai prosperar, mas de uma maneira muito maior. Diga assim: você vai enriquecer em 2025. Deus vai abençoar teus negócios. Deus vai prosperar tuas mãos. Deus vai te dar santidade. Deus vai te dar visão espiritual, profecia, revelação, discernimento. Deus vai restituir sua honra. Diga para alguém: Deus vai restituir a sua honra. E Deus vai colocar a sua família no altar inteira. Quem crê, diga eu creio.